Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Hoje é quinta-feira, dia 27 de setembro de 2018. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículo do 7 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje nós vemos Herodes começa a escutar a falar de Jesus. Jesus começa o seu ministério público, curando, expulsando o demônio, ressuscitando os mortos, fazendo inúmeros milagres, inúmeros prodígios, anunciando o reino de Deus. E Herodes fica sabendo que há esse homem fazendo tantos milagres, tantas coisas maravilhosas, e procura saber quem que é esse homem. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias ou algum outro profeta que ressuscitou, porque tão grandes maravilhas esse homem fazia. Então Herodes fala: mas eu mandei degolar João, quem é esse homem que eu ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Meus irmãos, aqui é muito importante falar, porque Herodes procurava ver Jesus. Mas Herodes queria olhar apenas o homem Jesus. Quem era esse homem? Por que ele fazia isso? Mas nós devemos olhar Jesus verdadeiramente com os olhos da fé. Somente com os olhos da fé é que nós conseguimos ver que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, aquele qual Deus fala a Moisés: o Senhor teu Deus fará surgir para ti uma nação, e no meio dos teus irmãos um profeta como eu, a ele deverás escutar. Isto está no livro do Deuteronômio, no capítulo 18. Então, é esse profeta, que não é um profeta, ele é como eu, ele é o próprio Deus, é o Messias, é o Filho de Deus. Portanto, nós só conseguimos enxergar o Messias com os olhos da fé, com os olhos olhando, voltados para Deus, para o reino de Deus. E é isso que Jesus fez. Jesus fazia os milagres não para que as pessoas se satisfazessem apenas com as coisas desse mundo. Não. Os milagres de Jesus remetiam as pessoas ao reino de Deus. Jesus fazia tudo para que as pessoas se convertessem e tivessem fé e olhassem esse Cristo verdadeiramente como um Salvador. Foi por isso que o Cristo se deu na cruz. Ele é verdade e a vida que vence a morte, aquele que ressuscitou. E é isso que Cristo quer para cada um de nós, que nós passemos por esse mundo olhando o Cristo com os olhos da fé, olhando o Cristo, aquele que nos fará ressuscitar após a nossa morte nessa vida. E teremos a vida eterna no reino de Deus. Que nós não procuremos apenas conhecer o Cristo, ver o Cristo, aquele que atende às nossas necessidades, mas como verdadeiramente o Cristo com os olhos da fé, aquele que nos dará a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.